Bom, esclarecendo algumas coisas aqui inicialmente. Eu desenho pelo meu celular, eu desenho com o meu belo e magnífico dedo. Então eu não tenho um material fodástico para fazer as minhas artes. E eu não uso aplicativos próprios para fazer pixel, porque quando a galera vem me pedir ajuda, essas coisas, normalmente elas me perguntam sobre tamanhos, né? 32 por 32, 16 por 16. Tem toda uma parada aí específica na área do pixel que no Ibis Paint tecnicamente não tem, porque não é um programa voltado para isso. Mas, entretanto, dá para fazer pixel lá. Então, eu vou ensinar como eu faço no Ibis Paint, o jeito que eu faço, né? E eu espero que ajude um pessoal aí. Vamos lá. Como o foco daqui não é sobre ensinar como baixar o Ibis Paint, eu vou deixar aí como vocês podem pesquisar e o vídeo que eu usei para baixar o meu Ibis Paint versão 8, todos os pincéis liberados com o pincel do Pixel. Então vamos lá, gente. Vou abrir aqui o Ibis Paint. Aqui você vai vir nesse maisinho e aqui no tamanho não é algo que você precisa se preocupar. Se você tem um pequeno entendimento de pixel, você sabe dessas coisas de tamanho. 16 por 16, 32, blá blá blá. Tudo isso relaciona o tamanho do pixel, né? Mas aqui não tem isso. Você simplesmente escolhe o tamanho da folha que tu quer e vai, cara. Eu sempre uso 1000 por 1000, mas tá 1025 aqui, mas enfim. Enfim. Tá. Aqui nos pincéis, você vai procurar pelo pincel atendido pelo nome de ponto. Esse é o pincel de pixel. E a borracha, a mesma coisa. O que pode ajudar vocês? Fazer o esboço primeiro. Então, você vem, pega um pincel aleatório e faz um rabisco aleatório inicialmente, né? Para você ter uma base. Minha flor, muito bonita. E aí, depois disso, você meio que só precisa passar o pixel por cima, cara. O tamanho do pixel tá aqui, ó. Tá? Então, aqui o menorzinho, o maior. O tamanho do seu pixel está exatamente aqui. E é aqui que você vai controlar se você quer o pixel grande ou pequeno. Se você quiser um desenho mais detalhado, menos pixels. Menos detalhado, mais pixels. Normalmente eu uso sempre do 10 para cima. É muito difícil usar de 5 para baixo. Vou explicar algumas particularidades minhas, tá? Então, e alguns processos. A primeira delas, passando o pincel assim normal, o pixel vai ficar assim. Tá errado? Olha, não, porque eu vejo muita gente, muitos artistas em pixel que deixa o pixel assim e isso é muito de gosto. Mas tem uma coisinha aqui que me incomoda muito. Isso, esses pixels duplicados. Tá vendo que isso aqui é uma diagonal? Eu prefiro que sejam assim do que assim. Se você passar o dedo, caneta, enfim, direto, ele vai sair assim um traço grosso, né? Não vai ser como se você tivesse passado quadradinho por quadradinho. E você não precisa passar quadradinho por quadradinho. Você pode pegar a borracha e apagar, que aí ele fica um só. Isso é uma particularidade minha, tá? Eu tô ensinando o jeito que eu costumo fazer. E eu costumo fazer assim, eu gosto de deixar desse jeito. Eu acho que, não sei, eu espero que esteja dando pra compreender o que eu tô dizendo, mas é meio que isso aqui. Tem uma diferença, né? Por exemplo, eu vejo isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que me incomoda muito. Porque eu gosto de fazer pixels de forma decrescente. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. E assim, eu vou fazendo de forma decrescente. Então, aqui eu já vou aplicar 3. 3 de novo. 2, 2, 2, 1. Tá vendo? Ele fica desse jeito. É diferente de você só passar o dedo assim.
Mas é uma particularidade, tá? Se você gosta do pixel assim, fique à vontade, mas eu faço desse jeito aqui. Bom, gente, eu vou fazer um esboço de um desenho aqui rapidinho e já volto para mostrar para vocês como passar o pixel por cima. Fiz aqui um sapinho com morango na cabeça. Bom, bora passar o pixel. Nada muito complicado, gente. Na camada de cima a gente vai fazer. Só tirar aqui um pouco da opacidade. Primeira coisa, escolher o tamanho do pixel, tá? Eu gosto de fazer pixel grande. Eu não gosto de fazer detalhadinhos. Antes eu usava um 4, assim. Sim, eu usava isso. Mas agora eu gosto de usar pelo menos um 15. 15 é o número de pixel que eu normalmente uso para as minhas pixels. E nunca passa disso, só quando é um desenho, tipo, com 0 detalhes. Depende muito do desenho. Como esse é um desenho simples, não pede muitos detalhes, né? Mas vai de cada um, você quem sabe. E aí, se seu pincel tá em 15, a sua borracha também precisa estar em 15. Primeira coisa que eu quero explicar. Se você fizer, vamos supor aqui, eu fiz a line art do meu desenho, tals, ficou ótimo, suponha, tá? Tá bom, gostei de fazer. Ah, mas eu acho que ficou muito para a esquerda, então eu vou colocar um pouco mais para a direita. E aí você coloca assim, um pouco mais para a direita. Não faça isso, tá? Porque quando você for dar algum retoque ou algo assim, vai acontecer isso aqui. O pixel, tá vendo? Ele não fica centralizado como deveria. Porque você mudou a posição toda do pixel, então ele não encaixa mais como deveria. Eu sei que para algumas pessoas talvez isso não seja nada, ó, é só preencher e acabou, mas eu sou uma pessoa muito perfeccionista. E eu realmente, fortemente, não recomendo que você mude assim. Eu recomendo que você faça isso só quando você acabar 100% o seu desenho. Quando você acabar de verdade e você quiser mudar um tamanhinho ali, mover um pouquinho mais pro lado, faça só quando você acabar. Tu pode fazer a line art, acho que de 3 jeitos. O primeiro deles, você pode simplesmente passar o pixel e deixar assim. Tá em pixel, né? Ou você pode fazer o seguinte, você passa o pixel e vai arrumando. Isso aqui são coisinhas que me incomodam. Eu sempre tiro, ou tento pelo menos tirar de todos os meus pixels. Eu sempre faço assim. Pontinhas assim me incomodam, então eu sempre tiro. Eu prefiro algo assim do que assim. Mas é totalmente relativo, tá? Se você gosta desse, faça esse. Se você gosta desse, faça esse. E você pode fazer da outra maneira, que é você fazer quadradinhos por quadradinhos, o que é um pouco demorado, mas se você realmente não tiver problema, faça desse jeito. Eu faço desse jeito aqui. Esse é o jeito que eu faço. Então, é a mesma coisa que eu fiz nesse aqui. Eu só vou tirar esses pixels extras, na minha opinião, né? Para mim são pixels extras. E eu retiro eles e vou deixando uma coisa mais clean, mais limpa. Prontinho, já passei o pixel. E ele sempre muda um pouquinho, tá? Dependendo do esboço. Se você quiser que ele fique fiel ao esboço que você fez, no caso esse, você usa um pixel menor, porque aí você consegue deixar o pixel bem centralizadinho exatamente nas linhas que você fez, tá? Mas eu não gosto e eu não me importo que mude. Então, ficou assim. Olha o sapinho. E agora é só pintar, né? Então, vamos lá. O método de coloração que eu uso é o seguinte. Line art, cores bases. Então, vamos lá. Eu gosto de usar para o verde, para sapo, um verde meio amarelo, assim, clarinho. Eu acho que fica muito bonitinho. Você pode usar o balde de tinta, tá? Se você quiser. Eu normalmente não uso,
mas como é um desenho muito, muito simplinho e muito facinho de fazer, eu vou usar. Você pode usar várias camadas para organizar as cores de cada coisa. Então aqui você pinta o olho, aqui você pinta o morango. Mas, sinceramente, eu não vejo necessidade. Porque pixel é uma coisa assim, é difícil de você errar. Não é como se você fosse fazer assim e errar tudo. São quadradinhos, é muito preciso. Mas, se você vê necessidade, crie camadas para cada coisa que você for pintar. Eu não vou criar, tá? Mas, se você quiser, fique à vontade. Pronto. Cores bases. A próxima coisa que eu faço são as sombras. Então, normalmente, para fazer a sombra desse verde, eu só faria isso. Puxaria um pouquinho para baixo e pronto, essa é a sombra. Mas eu não gosto mais de fazer assim. Eu gosto de pegar uma cor bem lá atrás, bem, assim por se dizer, nada a ver, e passar. Porque eu acho que dá uma coisa mais legal, sabe? Fica um contraste legal. Mas vocês quem sabem, tá? E aí eu faço a sombra. As sombras eu faço o seguinte. Normalmente eu gosto de fazer só até metade desses aqui, ó. Vai estar um quadradinho assim, cujo a line art vai estar aqui e aqui. E eu gosto de passar a sombra exatamente aqui e a cor base aqui no resto. Que é exatamente o que tá rolando aqui, ó. São nesses cantinhos aqui que eu deixo as sombras. E eu não sei, eu acho legal de fazer assim. Então eu faço. Isso dá um ar de que o pixel ele não tá tão grosseiro, sabe? O que eu acho, assim, a característica mais forte do pixel é ele ser grosseiro mesmo, né? Mas, enfim, varia muito, porque um dia eu faço assim, no outro eu não faço. Só que como eu acho que assim fica muito, né, pá, então eu diminuo a saturação e passo de novo, que aí ele vai formando uma espécie de degradê. E aí fica melhorzinho. E aí você já aproveita e faz outra sombra, sem fugir muito da cor, né? Mas vai da sua paleta de cores. Se você quiser usar outra, só vai, cara. Viu? Ó, ele fica meio degradezinho assim. Não sei, eu acho que fica bonitinho. Em alguns desenhos, no caso. E aí, se você quiser ainda, você pode fazer a sombra da sombra, né? Que é você pegar uma cor mais escura e fazer a mesma coisa que eu fiz na parte escura aqui. Aí diminui a saturação e pá. Você pode fazer isso também. Ele fica mais... Eu não tô encontrando a palavra, cara, mas ele fica mais. Fica mais alguma coisa. Por enquanto é isso. E aí eu faço sombra em tudo desta maneira. Pronto, as sombras estão feitas. E aí eu já uno todas as camadas. Agora eu vou fazer a luz, né? A claridade. E aí vou pegar aqui o amarelo pra deixar aqui no buchinho dele. Aqui no morango vou usar amarelo. Você pode fazer a luz em volta aqui do sapo, no caso, para deixar uma claridadezinha. Fazer sombra aqui nos carocinhos. Aqui você pode fazer uma espécie de degradê, que eu só faço quando é algo a sombra da sombra da sombra, entendeu? Então, tipo, aqui eu faria algo assim, ó.
vou fazer só ali mesmo, que eu acho que é a área que tá mais escurinha. Agora, depois que eu pinto ele assim, faço as sombras, tudo certinho, eu sempre dou uma editada nas cores, neste daqui, no balanço de cores. Eu gosto de tons amarelados e avermelhados. E aqui vocês podem editar as cores, né? Então, eu gosto de deixar cores bem saturadas às vezes não. Eu não gosto de deixar line art preta, assim. Se você gosta, pode deixar, se você não gosta, enfim. Eu gosto de dar uma pintada nela. Então, tipo assim, eu vou ativar esse Alpha Lock, em inglês tá bom. Porque aí ele só vai pintar a line art. Tá vendo? Só pinta a line art. E aí eu escolho uma cor bem mais escura do que as sombras e passo. Ok, você olha e pensa, nossa, cadê a diferença? Dá uma diferença, eu garanto. Então, por exemplo, aqui a cor mais escura é essa. Vou dar uma escurecida. E pronto. Viu? Não fica preto. Fica... Não sei, eu acho que dá uma vibe mais legal. Embora eu goste também de pixel pretão assim mesmo. Mas, enfim, o que eu queria dizer era aqui, ó. Aqui tá escuro, tá vendo que aqui, ó, tá claro? Então, se você quiser, você pode pegar a cor que você usou da sombra, essa aqui, e passar aqui. Que aí dá esse contraste, sabe? Uma coisa mais clarinha pra ficar, assim, em harmonia com as cores que você pintou. Eu gosto também de pegar tons mais escuros e dar qual é o nome? Essa diferença de cores, tipo, pra não ficar tudo tão da mesma cor e você conseguir diferenciar o que tá acontecendo, né? Então aqui, esse aqui é o restinho da mão dele, então eu vou deixar escurinho. Eu acho que fica legal. Mas aqui eu vou deixar clarinho de novo. Aqui também eu vou deixar clarinho, aqui eu já vou começar a escurecer. E você pode fazer degradê também com as cores, né? Então aqui vai ficando escuro, vai ficando clarinho. Aí fica mais claro ainda a line art. Tá vendo na barriguinha dele? Que tá bem clarinha. Você pode fazer isso também. E ir alternando dessa maneira, né? É algo que eu gosto de fazer. Eu sei que aqui tá cinza, não tá verde, mas a gente vai melhorar isso ainda. Essa é a diferença, tá? Eu não sei se vocês notaram, mas enfim. E agora a gente vai editar a line art aqui no Curvas e Tons. Neste aqui, ó. Tá vendo que aqui ele deixa preto e aqui ele vai ficando mais das cores? Eu deixo ele mais ou menos assim. E você vai editando aqui a line art, cara. Tem como deixar ela mais esverdeada, mais rosada. Eu achei que essa aqui ficou legalzinha, hein? Meio vermelhinha, assim. É bonitinho, é legal de mexer e bonitinho. Ficou roxo o negócio. E aí você pode mudar a cor se você não tiver gostado aqui, ó. Eu vou colocar... Eu acho que eu vou deixar meio avermelhado. E tirar um pouco a saturação. E pronto. Se você tiver ainda não gostado, você pode mexer mais nas edições. Você vai explorando aqui. Configura do jeito que você quiser. Tem muita coisa aqui para mexer. Mas algo que eu sempre faço é o seguinte. Eu pinto o desenho inteiro. Normalmente de cores bem saturadas e bem vibrantes, tipo laranja. Eu pinto assim e mexo aqui na camada. Vou adicionando aqui. Porque eu acho que fica legal. Tipo, meio que fica alaranjado, sabe? Tudo. As cores e tal. E, pois é, tem muita coisa aqui pra você mexer. Esse aqui. Ficou bonitinho. O sobrepor é um dos que eu mais uso. A luz de pino também é um dos que eu mais uso. Luz linear.
linear, não sei. Inverter a diferença, saturação. Da saturação, ficou bonitinho. Gostei do da saturação, mas eu acho que eu vou deixar esse de clarear mesmo, que eu gostei. E aí pinto o fundo. O fundo eu gosto de amarelo. Eu sempre deixo o fundo meio amareladinho, bem clarinho. Embora esse tenha ficado muito fofo. Eu deixo ele mais assim. Ou amarelo ou meio assim. Parece um cor de pele bem clarinho, não sei. E cara, é basicamente isso. Depois eu junto todas as line arts. O que aconteceu? Acho que eu vou ter que unir tudo primeiro. Camadas ainda é algo que me dá problema, me dá dor de cabeça. Só fazer uma sombrinha aqui embaixo dele. E fica assim, bonitinho, sapinho. Aí você adiciona aí o que você quiser. Eu fiz assim na minha última arte. E eu achei que ficou bonitinho essas bordinhas. Aqui no caso agora, eu achei ele muito pra baixinho. Eu queria deixar ele mais centralizado. Enfim, agora que eu já terminei toda a line art, eu mudo pra cima. Porque mudar isso aqui é algo que, assim, meio que não faz muita diferença, ao meu ver. Ó, você só refaz. E detalhe, quando você move assim, né, mexe no formato, enfim, tenta dar uma arrumada nele, SnapTube, você perde um pouco a qualidade do desenho. O pixel, ele fica um pouquinho mais borrado, tá? Então é algo que eu não recomendo, por isso faça o esboço sempre certinho, já centralizadinho, para depois você não perder muito a qualidade do seu desenho. Mas é basicamente isso, tá? É esse o processo que eu levo, eu faço os meus pixels por aqui. E é isso. Se você quiser também, pode ainda dar uma editada, eu sempre dou uma editada. Eu sempre edito, eu não consigo me conter nessas edições aqui. Eu gosto muito de deixar desse jeito. Desse jeito eu adoro. Agora eu vou dar uma breve finalização de como eu finalizo os meus desenhos no ViscoCam. O Visco é onde eu sempre dou aquela finalizada nos meus desenhos. Aqui não gosto do Visco, mas eu gosto. Enfim. Sempre dou escurecida e deixo assim, porque eu acho que dá pra ver melhor os pixels, os detalhes, eu acho. Um pouquinho de nitidez, né? Não faz mal a ninguém. Saturação. Saturação. Esse aqui também gosto. Fica uma coisa meio Indie Kid, eu acho que é o nome. Tem um nome específico. Ai, gente, agora que eu tô notando. Olha isso aqui. Esse negocinho branco tá me irritando profundamente. Mas depois eu arrumo. Porque agora não vai rolar. Enfim, dando uma organizada aqui. O que eu mais gosto aqui do Visco é isso aqui, ó. Porque eu gosto de editar essas coisas, cores em específicas. Tem isso no Lightroom, mas eu não gosto do Lightroom. Eu acho que ele tem muito delay. Então eu uso aqui mesmo. E o granulado, que eu gosto bastante. Eu acho que dá uma vibezinha pros desenhos. E aí, só salvar. Gente, eu espero que tenha dado pra entender, que tenha sido compreensível. Desculpa, tá? Ter feito o tutorial assim, parece mais que eu tô aqui num papo descontraído com vocês. Inclusive eu gostei. Não sei se foi o caso aí. Mas qualquer dúvida, deixa nos comentários. Me avisa que eu vou tentar dar um alô, dar um help. Espero que isso ajude os iniciantes, a galera que me pergunta e tenha tirado algumas dúvidas, beleza? É isso, amigos.